sorvete, Lucas. É maravilhoso. É maravilhoso. Deixa eu pegar. Olá, aluno! Eu sou a professora Patrícia Martinez. Estarei acompanhando você na disciplina de Sistemas Operacionais. E na aula de hoje, nós vamos aprender sobre gerenciamento de dispositivos. O que seria um gerenciador de dispositivo? Ele é o que vai permitir que os usuários vão controlar o hardware conectado no computador. Então, no sistema de gerenciamento de dispositivo, nós vamos aprender por que o hardware vai controlar, por que o gerenciador vai controlar o hardware, como é que ele faz esse tipo de controle. Então, vamos ao quadro para entender a nossa última aula de hoje. Então, nós vamos aprender sobre o gerenciamento de memória, por que é importante ter um gerenciamento de memória, quais são os tipos de gerenciamento de memória. Então, por que é importante a gente ter no nosso hardware, né, uma memória e por que ela é responsável aí pelo armazenamento e quais os tipos. Vamos aprender o que é alocação particionada estática e o que é uma alocação particionada dinâmica. O que é o conceito de swapping? O que é um mecanismo de gerenciamento de memória swapping? Qual é a vantagem dessa técnica de swapping? Quais são os tipos de se organizar e se estabelecer a técnica de swapping? O que é uma memória virtual? O conceito dela, por que foi criado a memória virtuais e quais são as técnicas para a gente implantar aí uma memória virtual? E o gerenciamento de dispositivos de entrada e saída. Como é que um sistema operacional gerencia os dispositivos de entrada e saída? Então, hoje é a nossa última aula de sistemas operacionais. Nós vamos estar aprendendo vários conteúdos. Eu peço a colaboração de vocês na parte de interação, para que a gente possa, então, nessa aula, fazer uma melhor aula possível para que vocês possam entender e também depois tirarem suas dúvidas. Gerenciamento de memória. O que é um gerenciamento de memória? Por que é importante a gente ter, então, uma memória no nosso computador e o que ela vai fazer nessa parte de gerenciamento? Então, o gerenciamento de memória, todo programa ele precisa utilizar a memória para que seja executado quando um programa, né, no sistema operacional, ele é executado. Então, ela vai ler, criar um processo, sendo o programa uma noção estática e o processo o programa em execução, que é criado em armazenamento primário e após isso recebe, então, um espaço na memória. Então, de acordo com as tendências de mercado, os dispositivos móveis ganham funcionalidades que vão além de simplesmente realizar chamadas telefônicas e enviar mensagens instantâneas. Então, hoje a gente tem aí, né, os dispositivos móveis, que além da gente fazer chamadas, eles vão além, né? A gente baixa vários aplicativos nele, vários programas, e esses programas requerem recursos, requerem memória. Então, é isso que nós vamos estar aprendendo. Então, a quantidade de memória suficiente nos dispositivos móveis se tornou um desafio para as empresas que precisam armazenar o sistema operacional, aplicativos, registro, deixar espaço para que o usuário realize o download de outros serviços e aplicativos disponíveis para os seus respectivos dispositivos celulares. Então, a gente hoje tem os nossos celulares, a gente baixa os aplicativos nele, mas muitas vezes está cheio, né? A memória está cheia. Então, o que significa isso? Significa que aquela quantidade de memórias que a gente tem no nosso celular não é o suficiente para baixar o nosso aplicativo. Então, a gente precisa de um outro celular, um novo celular, para que a gente possa estar armazenando novos aplicativos. Então, a memória ela é muito importante em relação a tipo de armazenamento. Vamos entender isso. Então, a memória ela é imprescindível e a sua quantidade adequada é um desafio para os fabricantes. Então, a gente vê que a memória ela é imprescindível, né? Porque se não tiver memória ali no nosso celular, a gente não consegue baixar esses aplicativos. E quando vamos comprar um computador, a gente precisa nos atentar a alguns recursos. Quando vamos escolher um novo computador para comprar, a gente quer garantir que tenhamos basicamente
processamento eficiente e alta capacidade de armazenamento. Então, é nas memórias que existe essa capacidade de armazenamento. É através da memória que a gente vai estar fazendo os armazenamentos dos nossos aplicativos. Então, a gente busca no mercado, quando a gente vai fazer uma compra, um computador que tem um processamento e uma memória boa para a gente fazer as nossas atividades durante o dia a dia ou na empresa também que a gente utiliza, né? Vamos ao quadro. Então, com isso, acabamos por observar no ato da compra qual o tipo de processador e quanto de memória RAM que tem aquele computador e qual a capacidade de armazenamento do HD. Então, tudo isso vai influenciar na velocidade do nosso computador, do nosso celular. O sistema operacional que já vem licenciado e instalado na máquina, também a gente verifica qual é o sistema operacional. Então, a gente tem alguns, na tabela a gente vai mostrar os tipos de armazenamento. Então, de uma memória permanente, uma memória secundária, uma memória principal, um cachê e os registradores. Então, geralmente, o gerenciamento da memória é a tarefa que vai desempenhar pela parte do sistema operacional, que vai controlar o uso dessa memória. E a necessidade de manter múltiplos programas ativos na memória do sistema impõe outra necessidade de controlar que essa memória é utilizada por vários programas. Então, as memórias são todos dispositivos que permitem a um computador guardar dados temporários ou permanentemente. Então, o que são isso? O que são esses tipos de armazenamento? No caso dos registradores, fazem parte da unidade central de processamento, que é a CPU, e são rápidos, pois armazenam a informação ou instrução de processo que deve ser executada ali imediatamente. Então, os registradores vão ter esse tipo de funcionalidade. E a memória cachê, ela é considerada mais lenta que os registradores, porém mais rápida que a memória principal. Ela existe, pois são necessários alguns mecanismos de armazenamento para permitir que a CPU acesse e realize o processamento da instrução de processo mais rapidamente do que se tivesse que acessar determinado dado ou instrução diretamente em uma das outras memórias, principal, secundária ou permanente. Então, existe essa memória cachê, né? Para o quê? Para processar mais rapidamente do que tivesse que acessar determinado dado ou instrução em uma das memórias principal, secundária ou permanente. O modo como se realiza a busca da informação é diferenciado e cada uma possui uma função diante do contexto de gerenciamento de memória do sistema operacional, sendo que a memória cachê ganha cada vez mais espaço para o armazenamento de acordo com as novas arquiteturas de computadores, em função do crescimento das aplicações e necessidades de software. Então, conforme vai crescendo as aplicações e as necessidades de software, essa memória cachê ela vai ganhando mais espaço para armazenamento. E a memória principal, conhecida também como de armazenamento primário, também pode ser conhecida como memória central, é uma memória de rápido acesso e que armazena os dados, informações, programas, dados de entrada e saída. Então, pois é nela que vai se concentrar o gerenciamento de memória realizado pelo sistema operacional, nela se concentram as aplicações que serão diretamente solicitadas pelo processador através do mecanismo de endereçamento e não é considerada muito rápida, porém pode ser de capacidade de armazenamento relevante na ordem de alguns gigabytes, como por exemplo a gente pode citar a memória RAM. Então a memória RAM é possível a gente acessar os dados e arquivos diretamente através de uma espécie de índice, né? Ela funciona como se o equipamento soubesse ali exatamente onde encontra as informações que procura e vai diretamente lá acessando de forma rápida. Então, quando ela procura lá um índice, ela acessa de forma rápida. Então, essa memória RAM permite apenas as operações de leitura e escrita.
Então, a gente faz somente a leitura e a escrita nela. Ela é volátil. Assim que o computador é desligado, ela perde todas as instruções ali carregadas e disponibilizada para acesso rápido pelos registradores e processos de programas em execução. E já na memória ROM, ficam gravadas as especificações do sistema e não devem ser alteradas. Por esse motivo, a memória ROM fica disponível apenas para leitura. Então, a gente tem que tomar um cuidado na memória RAM, porque quando a gente desliga o computador, ela vai perder ali todas as informações que estavam carregadas, né? E já a memória ROM fica gravada as especificações do sistema e não deve ser alterada. Então, o que você gravou ali, ele não altera. Então, ela fica ali disponível somente ali para a leitura. E a memória secundária é responsável pelo armazenamento permanente de dados e não permite endereçamento, por exemplo, os pendrives, os CDs e os DVDs. Ela é considerada mais lenta em função de não permitir endereçamento e ter de ser localizada por um sistema de arquivos. Então, é na memória secundária, que ela é de armazenamento permanente, ela vai armazenar dados ali permanente no sistema, né, sem a necessidade de energia elétrica, e por esse motivo ela é conhecida como memória também ali não volátil. Ela funciona como o complemento da memória principal para guardar os dados, então ela é tratado de forma diferenciada e separado ali do sistema operacional. Então, a gente vê vários tipos de armazenamento, né? Os registradores, cachê, memória principal, memória secundária e a memória permanente. Então, uma memória ela é importante para que os sistemas, né, de acordo com essa tendência, né, os dispositivos, a quantidade de memória vai ser suficiente ali, vai tornar um desafio nas empresas para estar disponibilizando para o nosso sistema, para o nosso usuário, esse tipo de armazenamento. Então, quão é importante uma memória num determinado dispositivo? E existe então, tipos de memórias, né? Memórias que vão conhecer também os conceitos relacionados, então, as informações, né? Os tipos de memória. O que seria esses tipos de memória? O que seria um tipo de memória lógica? E o que seria um tipo de memória física? Vamos entender isso. Então, o sistema operacional, ele reconhece as informações de cada tipo de memória segundo a sua hierarquia. Vamos conhecer também os conceitos relacionados à memória lógica e física. A lógica, ela é atrelada ao endereçamento realizado à busca da informação pelo processo e se dá através do endereçamento lógico que uma instrução ocupa em memória. E estamos nos referindo às instruções de máquinas em que há a manipulação de dados contido nas variáveis indicadas nas aplicações, né? Então, uma memória lógica aí, ela vai estar atrelada ao endereçamento, né? Ela busca pelas informações pelo processos, né? Através do endereço lógico que uma instrução ocupa ali na memória. E a memória física, ela é a referência que se faz ao tipo de memória em que será armazenadas as informações. Então, a unidade de gerenciamento de memória, também conhecida como MMU, que é a função de mapear os endereços lógicos que estão nas instruções das memórias físicas. Então, o MMU, que é a unidade de gerenciamento de memória, ele é responsável pela coordenação do funcionamento ali da memória. Então, a memória física, a gente tem a memória física, que é o nosso hardware, e a memória lógica, que a gente vai estar conhecendo como uma memória virtual. Na figura, a gente apresenta o fluxo que envolve o processador, a unidade de gerenciamento de memória e o dado de armazenamento de memória. Então, a gente tem o processador, a unidade de gerenciamento de memória, então ele vai ser o responsável pela coordenação do funcionamento da memória, e a nossa memória.
O acesso ao endereço lógico que é gerado pelo processo e com isso a MMU direciona o endereço lógico para o mesmo correspondente na memória física. Então, quando o próprio processo gera um endereço lógico e físico, eles são idênticos tanto na memória lógica, responsável pelos endereçamentos, quanto na memória física, que é correspondente à memória principal. Então, para a gente realizar o gerenciamento da memória, a MMU de um processo de usuário que é limitado, são utilizados 2 registradores de limites. Então, aqui nós vamos ver 2 registradores, que é o quê? O conteúdo de um registrador de limite passa a ser parâmetro para que o processo defina o espaço que deverá ocupar na memória lógica. Então, por exemplo, a gente utiliza o limite que varia entre 100 a 799 para alocação da memória. E a gente vai ver na figura seguinte, na figura, sobre o registrador de limite inferior a 100 e o registrador de limite superior a 799. Então, a gente exemplifica mecanismo de proteção da memória com o uso desses registradores. E tudo que estiver fora desse intervalo será desconsiderado. Então, o registrador de limite, ele indica o espaço de memória que o processo pode ser executado. Então, todo acesso realizado pelo processo à memória é testado com o valor do registrador limite para validação daquele acesso ali. E é de responsabilidade da gerência de memória manter em memória física ou principal a maior quantidade de processos resistentes de forma que seja possível aproveitar o máximo compartilhamento de recursos, como por exemplo processamento, permitir que um número maior de processos, leia as instruções e as execute. Então vamos aprender como acontece a divisão da memória em partes. Processo também conhecido como particionamento ou alocação particionada. Então, há 3 tipos de alocação. A gente tem a alocação contígua, simples, a técnica de overlay, que significa sobreposição, o módulo de sobreposição, ou divisão da aplicação em módulos de forma a alocar de acordo com os espaços que cada um deles ocupa, e a técnica de particionamento. O que seria uma alocação contígua? Então, ela é mais voltada à realidade dos primeiros sistemas operacionais, que eram monoprogramáveis. Monoprogramáveis seria um único sistema sendo programado, sendo a memória principal dividida em 2 grandes áreas. Uma para alocar o sistema operacional e a outra para alocar as aplicações do usuário. Então, a gente tem ali a partição, uma fica com o sistema operacional e a outra com as aplicações do usuário. E o desenvolvimento dessas aplicações de usuário tinha de respeitar as limitações da área de alocação das aplicações de usuário pré-determinadas. Então, esse desenvolvimento das aplicações vai respeitar esses limites. O processador e a memória principal não são usados com muita eficiência e aí existe um vazio na parte de um programa que não consegue preencher essa memória. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado em sistemas monoprogramáveis. E a técnica de overlay considera que diante de uma aplicação, a divisão de módulos auxilia na determinação do espaço de memória necessária a executar os módulos de forma ali independente. E é no desenvolvimento da aplicação que a gente deve ser especificado o tamanho do módulo e como será a sua alocação de forma a permitir a execução de um módulo por vez. Então, ali, aqueles que movem processos do disco da memória principal e vice-versa. E aqueles que não realizam isso, trabalhando somente ali na memória. E a alocação particionada permite maior aproveitamento dos espaços de memória principal. Então, existem 2 tipos de alocação de memória, a estática e a dinâmica. O que significa isso, então? Então, nos primeiros sistemas operacionais multiprogramáveis, então agora a gente tem vários programas, as partições precisavam ter tamanho fixo, definido de acordo com as necessidades dos sistemas que seriam utilizados. Então, na figura a seguir, a gente vai ver o quê? A gente vai ver
Então, quando existe a necessidade de uma das partes serem desabilitada ou redimensionada, era preciso reconfigurar o sistema e instalá-lo de acordo com o tamanho das demais partições. Então, a gente vai ver aqui, ó, na figura, que a gente tinha lá partição 1, 2 e 3, 2 KB, 5 KB e 8 KB. Então, o que a gente faz ali? Então, elas eram de tamanho fixo, né? Então, o programa quer executar um programa de 3 KB. Então, fica ali para executar somente onde tem mais, né? No caso ali de 5 KB. E assim por diante. Então, ficava fixo, ficava ruim de fazer esse tipo de alocação. E daí entra, então, a gente vê a questão da alocação dinâmica, né? Quando a gente trabalha sobre a perspectiva da alocação particionada dinâmica, a gente elimina a obrigatoriedade de definição do tamanho das partições de acordo com o tamanho dos programas que serão ali instalados. E a alocação particionada dinâmica, não temos mais a necessidade de definir o tamanho das partições, pois os programas será disponibilizado apenas o espaço em memória que seja o suficiente para o quê? O seu armazenamento. Então, ali a gente vê uma diferença nessa questão de particionamento. Quando a gente fala em dinâmica, a gente tem, então, que não precisa ser fixo mais. E assim fica mais fácil do programa ser executado. E com isso, a otimização de recursos e alocações e redução dos espaços vazios, que porventura não estejam sendo utilizados por uma aplicação e necessite desfragmentar o disco para realocar e organizar a memória ali novamente. Esse é um problema que se resolve com o que chamamos de fragmentação externa. Então, a fragmentação externa vem para ajudar esse problema em relação aos espaços ali vazios. E quando acontece nas alocações sobrar em memória uma determinada quantidade que é considerada relativamente baixa para armazenar outras aplicações, é necessário criar uma área com aquele tamanho que sobrou, mesmo que pequeno, para armazenar outro tipo de informação ou aplicação que requeira menos espaço. E esse processo refere-se a essa fragmentação externa, então. E outra forma daí da realocação dinâmica dos espaços disponíveis, todos os pequenos espaços são organizados de forma contígua, o que libera mais espaço para armazenar de outras aplicações. Então, a gente viu nessa parte de gerenciamento de memória o quão é importante a gente ter um gerenciamento de memória, né, para fazer esse tipo de alocações das aplicações, para que não fique sobrando espaço ali na memória e que os programas sejam executados, então, realmente ali e sejam todos realocados e, com isso, a gente tem agilidade ao abrir até mesmo um programa. Conceito de swap. O que seria um swap? Swap, na verdade, na parte de inglês, seria troca. O que seria, então, essa técnica? O quão é importante a gente ter essa técnica de swap dentro do gerenciamento de memória? Vamos entender. Então, um conceito que está diretamente relacionado aos espaços reservados em memória principal para alocar processos resistentes e em determinado momento precisam ceder esse endereço ou posição de memória a outros processos não residentes. E como ocorre esse mecanismo de gerência de memória? Então, quando falamos em técnicas e mecanismos de gerência de memória, é importante a gente conhecer o swap, né? Que é uma técnica onde o sistema escolhe um programa residente que é levado da memória para disco, retornando para a memória principal RAM, como se nada ali tivesse acontecido. Então, ela foi desenvolvida com o intuito de solucionar um problema comum em multiprogramação, que é a falta de espaço na memória principal. Então, quando a gente tem esse problema de falta na memória principal, ele vai propor, né, ao invés de um processo residente em memória principal, esse é enviado por tempo determinado para a memória secundária, para dar espaço suficiente para que um processo não residente seja alocado e após a sua execução, o espaço volta a ser liberado para que aquele processo residente retorne ao endereço de origem. Então, essa técnica de swapping, ela vem para ajudar quando não tem
memória suficientes, né, para a gente executar uma aplicação. E daí ela nos ajuda, faz com que a gente realoque algum programa nesse tipo de swap, nessa técnica swap, e a gente libera espaço para executar outro sistema. E o sistema escolhe um processo residente, que é transferido da memória principal para a memória secundária, swap out, né? Out, geralmente o disco. Posteriormente, o processo é carregado de volta da memória secundária para a memória principal, swap in, e pode continuar sua execução como se nada ali tivesse acontecido. E na figura, a gente apresenta a identificação de um processo não residente em memória principal que necessita de mais espaço para ser alocado e entrar em execução. Então, aqui a gente tem o quê? A memória, os programas sendo executados, né? E a gente tem o processo que precisa entrar esse programa H. Daí, o que a gente faz? A gente pega o swap app, né? Tira, então, esse programa R, executa na swap, né? Swap out. E com isso, essa concessão acontece e é necessário que seja aplicado um algoritmo que vai verificar qual processo residente está em estado de espera e não será alocado em seguida para execução. E é possível ceder o seu espaço ou endereço de memória para que um outro processo utilize aquele recurso e entre efetivamente em execução. Então, quando o processo escolhido para ser retirado da memória está em estado de espera ou de pronto, podendo ser considerado não residente, recebe o nome de out-swapped. Daí nós vamos ver também essa parte de what-swapped, que é os processos no estado de espera ou pronto quando estão fora ali da memória, que eles são ditos aí não resistentes. E quando o processo não residente alocado encerra a sua execução, ele é retirado da memória principal e retorna ao local ali de origem. Então, aqui na figura, a gente apresenta o processo de devolução. Então, aqui tá na memória, a área tá livre, e daí a gente fala de swap in. Então, ou seja, o procedimento de devolução do processo residente que estava alocado em um disco, a memória secundária para a memória principal que se encontrava ali liberada. Então, está liberado, volta o programa para a memória principal. E essa técnica de swapping somente poderá ser implementada a partir do uso de um registrador de alocação. Esse registrador de alocação é acionado no momento em que o programa ou aplicativo em uso é carregado e recebe o endereço inicial de alocação que foi disponibilizado para ele em memória. Então, a cada nova solicitação de memória será somado ao conteúdo desse registrador e com isso é gerado o seu endereço físico e permite que um determinado programa possa ser carregado em qualquer posição de memória. Então, a gente viu a questão da swap out, né? Quando ele precisa sair ali da memória principal, um programa sai da memória principal e quando ele volta, swap in. Aí ele volta quando o espaço ali está liberado para que ele volte para a memória principal. E na figura abaixo a gente tem um exemplo de mecanismo de carregamento de um programa em sua respectiva referência no registrador de realocação. Então, registrador de realocação, atribuição do endereço inicial e o endereço ali de instrução ali no endereço de memória. E qual é essa vantagem de utilizar essa técnica? Que ao a gente realizar o swapping, é possível compartilhar mais recursos ou endereço na memória principal, com melhor aproveitamento da memória principal, conseguindo também otimizar o processamento e maximizar a utilização dos recursos da memória de modo ali geral. E alguns pontos a gente tem que tomar cuidado também, por ser listado como custo de processador com as operações de entrada e saída, né? Então, é o processador que vai fazer esse trâmite aí, então o processador precisa ser melhor, junto aí à memória principal. Ou seja,
é possível perder um pouco de eficiência quando se realizam essas operações, pois os recursos podem estar dedicados justamente a swapping e não ser alocados recursos suficientes para que os processos residentes na memória principal entrem ali em execução. E quando temos esse tipo de situação, acontece a ingerência de memória, temos que se chamar thrashing, né? Que seria quando não há memória RAM para atender os processos, o sistema se torna lento, pois gasta seu tempo ali fazendo essa troca de páginas, que é um dos problemas mais graves que pode ocorrer e comprometer a eficiência da máquina. E outros fatores, como não realizar swapping de código de processo, devem ser levados em consideração, pois imagine se dois processos estejam dividindo o mesmo espaço de memória por swap, como deve ser tratado então esse problema, como é que a gente deve tratar esse problema. Então, a preferência, então, ali fica em realizar o swap apenas de dados e de elementos da pilha entre os processos que estão compartilhando do mesmo espaço em memória principal e deixar o segmento em que estão alocados os códigos intacto até que sejam finalizada a execução ali do processo. Então, é importante a gente reforçar a ideia de que não há vantagem em se aplicar a técnica de swap quando o espaço liberado em memória não for o suficiente para alocar todos os dados necessários de um determinado aí processo. Então, essa técnica de swap vem para ajudar nesse gerenciamento, né? Nesse gerenciamento de escolha ali do programa, né? Para que ele possa, então, liberar espaço para que o outro programa seja executado. Vamos para o nosso primeiro infográfico em gerenciamento de memória. Vamos entender na prática como é que funciona esse gerenciamento de memória, para a gente aprender isso na nossa aplicação. Então, a empresa de pesquisa e desenvolvimento precisa entender um relatório sobre ações de sistemas operacionais para realizar a alocação dinâmica em servidores virtualizados. E quando se trata de virtualização de servidores, temos gerenciador de tarefas de distribuição de recursos entre as máquinas virtuais ali criadas. A gente precisa verificar de que forma acontece essa gerência no que tange aos recursos de memória e de processamento. Como é que é a gerência de tarefa de distribuição no que tange a memória e o processamento? Então, como que a gente tem que fazer esse gerenciamento da memória e do processamento? Então, vamos dar alguns minutos para que vocês possam fazer alguma pesquisa, né? E a gente volta em alguns segundos. Então, como é que a gente pode fazer esse tangenciamento entre a memória e o processamento? Vamos entender isso na prática. Então, o passo será o seguinte: a gente vai iniciar os recursos e adicioná-lo ao pool de recursos disponíveis. Vamos notificar os dispositivos e aplicativos registradores sobre os recursos iniciados de forma que esses dispositivos e aplicativos possam ajustar a sua alocação ali de recursos. E no caso dos processadores, a gente inicia um balanceamento de recursos do sistema de devices drives, que são as unidades de dispositivos participantes, para que possam desconectar e reconectar seus manipuladores de interrupções de hardware e fazer uso dos novos recursos. E esses dispositivos não participantes não estão incluídos, de forma que a realocação não vai interromper ali os seus serviços. E no caso de pontes de
hospedeiros de entrada e saída, a gente vai verificar os dispositivos conectados ao novo barramento de entrada e saída, iniciar um novo balanceamento de recursos e, na conclusão dessas etapas, notificar o processador de serviços que a inclusão automática ali foi concluída. E daí, em seguida, a gente, então, a gente sabe, né, como acontece com a adição dos recursos e temos também a possibilidade de realizar a substituição, que essa substituição automática está disponível apenas para memória e processadores e apenas quando o recurso de substituição é idêntico ao recurso original. Então, isso seria no caso daí da memória. Vamos entender então um pouco sobre o processador, como é que a gente pode fazer em relação ao nosso processador. Então, o processador ele controla a operação de substituição por meio de seleção dos recursos sobressalentes, disponíveis e necessários, e ativação e inicialização dos recursos. Com memória, o estado dos módulos de memória antigos é copiado para os novos módulos de memória. E isso é feita, então, a notificação do Windows, né? Sobre o eminente operação de substituição, o sistema operacional ele entra no estado de suspensão, os processadores, o sistema e o firmware do sistema copiam o estado dos processadores antigos para os novos. E com a memória, todas as alterações de estado são copiadas para novos módulos de memória. E mapeamento dos recursos de substituição para partição de hardware e substituição dos recursos, então, antigos. E é a notificação do Windows, né, sobre a conclusão da substituição, o sistema operacional sai do estado de suspensão e retoma aí as operações regulares. E daí entra a desativação dos recursos antigos e notificação ao gerenciamento de serviço. E o aplicativo de gerenciamento do sistema com a substituição, então, ali será concluída. Então, assim que a gente faz gerenciamento de tarefa, de distribuição, na questão de memória e processamento, nessa questão de fazer esse tangeamento na memória e no processamento. Vamos para a nossa primeira interação. Então, peço a colaboração de todos vocês para ir nessa primeira interação. Vamos entender qual é a vantagem da técnica de swap. Então, o que é a técnica de swap? O que vocês entenderam da técnica de swap? Vou deixar vocês, então, fazer essa busca e a gente volta com as contribuições em alguns minutos. Olá pessoal, eu sou o professor Dorival, coordenador dos cursos de TI. Estou aqui roubando uns minutinhos da sua interação, a aula da professora Patrícia, para dar 2 recadinhos para vocês. Então, o primeiro é um programa que nós estamos lançando de certificação com a Google e a Capgemini. Tá? E vamos ali para o slide, olha só que interessante. Essa parceria, né? Chamada parceria Google Cloud, o que ela é? É uma série de 5 cursos desenhados para desenvolver habilidades técnicas e preparar vocês, né, os nossos alunos, para a certificação de Associate Cloud Engineer. Então, note o seguinte,
Essa são vários cursos que tem da Google, isso o público pode fazer, mas para vocês, os nossos alunos, esses cursos são gratuitos, tá certo? Então, o que acontece? Vocês vão poder fazer esses cursos, esses cinco cursos, para vocês poderem depois fazer a certificação da Google. Note o seguinte, só o fato de você pegar o certificado já vale muito. A Capgemini, que é uma grande empresa de vários associados, tem muitas empresas de computação nesse holding, né? Eles contratam muitas pessoas e uma das pessoas da Capgemini falou que eles não se importam se a pessoa faz a certificação, ou a prova de certificação. Já tendo esses certificados já é o bastante, tá certo? E vocês podem também fazer a certificação. Fazendo a certificação, vocês vão ter, inicialmente, a Google estava falando em 50% de desconto na prova de certificação, mas eu estou achando que eles vão chegar a 80%. Então, pessoal, é uma chance única. Vamos voltar lá pro slide. Olha só o que vocês vão ter. Vocês vão ter acesso gratuito, vocês, tá? Não é o público em geral. Tá certo? Isso é uma coisa tem que deixar bem claro. Isso daí é gratuito para vocês, tá certo? Então vocês vão ter um acesso lá na Coursera, né? É uma especialização on demand. Você entra e faz os cursos. E você também vai ter acesso gratuito aos laboratórios da Quick Labs. Então, olha só, vocês precisam fazer isso, tá certo? Vai dar um up na carreira de vocês. Isso é uma certificação da Google. Então é uma certificação forte, né? Os próprios cursos já têm um apelo forte, né? Então façam, não percam essa oportunidade, tá certo? Mas essa coisa de cloud, né, nas nuvens, não é muito a minha área. Pessoal, hoje em TI tudo passa pela cloud, tá certo? Então vocês precisam fazer isso. Aproveitem essa oportunidade, é gratuito, tá certo? Olha só, gratuito, né? Então, gratuito até fila errada a gente entra, tá certo? Então, façam. Tá, professor, mas como que eu faço então? Bom, os tutores têm lá o link do cadastro, tá? Então, basta vocês entrarem nesse link, se cadastrar, eles estão mandando algumas mensagens. O tutor de hoje, o Thiago, ele também está colocando aí na sala, no chat, o link para vocês, tá certo? Então, entre lá no link. Se vocês perderem, não der tempo hoje, entre em contato com o seu tutor, ele tem esse link, entra no link, faz o cadastro, tá certo? E faz os cursos. Isso vai ser ótimo para sua carreira, tá certo? E aí nós vamos para um outro curso. Olha só, hoje cheio dos cursos, tá também gratuito. Olha só, vamos lá para o slide. Então, olha só, nós temos então o Acelere Sua Carreira, tá certo? Esse é um curso de extensão gratuito, tá certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar nas próximas semanas, vocês vão ter aulas de 1 hora, tá certo? Onde nós vamos resgatar conteúdos lá de trás, tá certo? Então, lá do primeiro semestre, dos semestres anteriores, nós vamos, como se colocasse numa sequência bem interessante para você acompanhar e para você relembrar, tá certo? Então, você vai se formar, você já está procurando seu emprego, às vezes vai fazer um concurso, às vezes tem que fazer um teste na empresa, então isso aí é para trazer de volta aí os conceitos, às vezes estão meio escondidos, meio esquecidos, né? Faz tempo que você não vê, então é importante também fazer essa vou dizer capacitação, né? Então assistir essas aulas. Tem ali algumas avaliações, é claro, e uma coisa muito interessante, se você tiver lá 60% de aproveitamento, né, nas avaliações, você tem lá um certificado de 40 horas de ACO. Olha só, 40 horas de ACO, tá certo? Então não perca também essa oportunidade, isso vai servir muito para a sua carreira. Hoje nós estamos falando de carreira, né? Então nós temos lá a certificação do Google, nós temos esse projeto de extensão, e são todos gratuitos, tá certo? É só fazer, é só estudar a mais, você vai ter esse a mais aí no final da sua graduação. Então, olha só, vamos voltar ali para o slide.
para você participar. Então é necessário você realizar a inscrição. Os tutores também à distância estão mandando para vocês, eles têm essa informação. Caso se perca hoje, você pode entrar em contato depois com o seu tutor à distância. Eles vão te passar esse link para fazer o cadastro, né, a inscrição. Você tem que preencher lá, né, os dados, né, o polo, o projeto, que é o que você tem que colocar, e o CPF. E você vai selecionar lá, né, o projeto de acordo com o seu curso. Então, no nosso caso, né, é Acelera Sua Carreira ADS, tá certo? E assim se inscrever. Tá? Após a inscrição, o curso estará disponível no seu Colaborar. Veja só como que é simples. Fazendo todo o processo, assistindo as aulas, fazendo as avaliações, mais 60%, 40 horas de carga horária ali na ACO. Além disso, você tem um conhecimento, tá certo? Lembra, você vai precisar fazer um resumão aí, né? Você pode fazer uma prova de uma empresa, um concurso público. Então, esse conhecimento é muito importante para você. Tá ok? Bom, pessoal, eu vou me despedindo aqui. A professora Patrícia já está voltando aí do nosso momento de interação. Eu entro aí numa outra oportunidade aí com novas notícias. Tá bom? Até mais. Então, aluno, conseguiu ver a técnica de swap? Qual é a vantagem dela? Eu vou estar lendo aqui, então, uma interação para vocês. Então, essa técnica, apesar de aproveitar as partições maiores, acaba deixando espaço livres, grande o suficiente para que outros programas utilizem na memória, diminuindo a fragmentação. Então, nessa técnica, ela é importante, né? Por quê? Porque ela consegue, daí, liberar espaço para que outras aplicações executem. Vamos para o nosso próximo conteúdo. Então, na técnica swap, existe alguns tipos de situações, tipos de técnica swap. E nós vamos entender isso no conteúdo de agora. Então, vamos listar os tipos de se organizar e estabelecer uma política de realização swap. Então, swapping por paginação ou swapping ou paginação de swapping. Então, é a técnica de paginação que é realizada pela unidade de gerência de memória e, com isso, torna mais viável utilizá-la, pois as páginas são de tamanhos relativamente pequenos e independente dessa característica e os segmentos ou qualquer quadros, né, de página tem o mesmo tamanho. Então, isso permite que sejam copiadas páginas de forma individual para a memória principal e memória secundária ou disco. E é possível, através do swapping de paginação, fazer a swap de processos inteiros. Para que a página seja devidamente identificada, é utilizado o bit de presença P. Esse bit de presença verifica a existência da página em memória principal ou ali a memória secundária. E as strings de referências, né, que é o modelo que vai representar ali o rastro de execução de um programa, ele vai simular uma sequência de acesso à página, lista a referência, a sequência ordenada de acesso à página para leitura ou a gravação. E a política de substituição global, em que os processos podem solicitar mais página do que aqueles que a MMU alocou para a swap. E local, em que a swap pode acontecer apenas entre as páginas que o processo ali possui. Também temos o tipo de se organizar de mínimo de Belad, que é a política de swap criada por Laszlo Belad, em que afirma que uma página que ainda não tenha sido utilizada será mais viável escolha para se realizar swap para a memória secundária.
E a FIFO, né, que a primeira página a entrar vai ser então a primeira página ali a sair. Essa página que primeiro foi utilizada será a primeira a ser escolhida. E a implementação bastante simples e é necessário ali ter uma fila. E segundo a Change, extensão de FIFO com uma verificação, se o bit de acesso for 0, a página será enviada por swap para a memória secundária. E se o bit de acesso for 1, então o bit de acesso é deletado e a página reinserida ao final ali daquela fila. E o algoritmo de relógio, né, que infere em mais uma análise sobre a política da segunda chance, pois organiza a partir da ideia de ponteiros do relógio as páginas ao seu redor, e se for preciso realizar o swap em memória secundária, a gente tem aquela página que está sendo apontada para verificar o bit de acesso. O objetivo então é eliminar aquela movimentação de página do segundo change, evitar o retirar da fila e reinserir no final da fila, organizar as páginas de todos os processos em uma fila circular, que é o nosso algoritmo de ponteiro. O conjunto de trabalho define como um conjunto de páginas que o processo utiliza em um determinado intervalo de tempo. E a frequência de falha, a partir das falhas de paginação entre os processos, a tendência nessa política é verificar se há páginas sem uso ou com pouco uso. E se houver, será feito então o swap para a memória secundária das páginas sem tanta utilidade, né? Pertencentes ao processo que apresentou mais páginas, residentes, então, em memória principal, do que em seu conjunto ali de trabalho. E segmentos paginados representam segmentos dos espaços de endereçamento e se esses foram relativamente grandes, a sua paginação a fim de torná-lo menor. E os arquivos ali, então, mapeados na memória. Uma vez que um arquivo ele é mapeado, esse será armazenado. A alocação de página para um determinado processo ocorre toda vez em que há uma solicitação de mapeamento de um arquivo ali na memória. Então, a gente tem vários tipos aí, né? Vários tipos de se organizar e estabelecer uma política de realização de swapping. E essas são algumas técnicas aí. Então, a gente tem a cópia na escrita. Então, por exemplo, a fork, né, em que cria um processo filho, que é a cópia do processo pai. Porém, o que há em termos de swap é a cópia no mesmo segmento de memória, tanto no processo filho quanto no processo pai de seu mapeamento de endereço em memória virtual, sendo apenas liberado para leitura. E caso aconteça tentativa de gravação, há uma interrupção e será registrado ali na MM1, né, que é nosso aí... nossa parte de gerenciamento. E o desempenho, que daí faz referência direta à eficiência e aos cuidados na escolha da política de substituição local e global. Então, são considerados aí os fatores tempo de acesso e o thrashing, onde uma grande quantidade de recurso computacional é utilizada para fazer uma quantidade mínima de trabalho. Então, é a excessiva transferência de páginas, segmentos entre a memória principal e a memória secundária. E em qualquer caso que se existam mais processos para serem executados, que a memória real disponível, a única solução é expandir a parte da memória principal. Então, a gente viu a forma de se organizar e estabelecer uma política de realização de swap nessa seção, nessa unidade, né? O quão é importante a gente fazer esse tipo de técnica, né? Para a gente coordenar as paginações. Vamos ao próximo conteúdo. Memória virtual. O que seria, então, uma memória virtual? Qual é o conceito da memória virtual, então, na questão de sistemas operacionais? Vamos entender. Então, ela está fundamentada, né, em desvincular o endereçamento feito pelo programa dos endereços físicos da memória principal. E o conceito dela foi criado para solucionar alguns problemas como de fragmentação do disco. Então, a memória virtual também é útil quando se utiliza a técnica de overlay, né, que seria aquela técnica de sobreposição.
em que apenas parte de um processo é dimensionada e alocada a uma área de memória principal, sendo esse processo parcial dividido em módulos. Porém, pode faltar recursos para alocação, né, alocar os processos ali e ainda divididos em módulos, que um espaço que seja suficiente. Então, a gerência desse serviço ali é mais complexa. E a memória virtual é uma técnica sofisticada, poderosa, na parte de gerenciamento de memória, em que as memórias principais e secundárias são combinadas, dando ao usuário a ilusão de existir uma memória muito maior que a capacidade real da memória principal. Então, aqui a gente vai ver que a gente vai dar ideia como se as memórias principais tivessem sido aumentadas. E daí a gente tem essas memórias virtuais que vêm para nos ajudar em relação a rodar o nosso tipo de aplicativos. E o conceito de memória fundamenta-se em não vincular o endereçamento feito pelo programa dos endereços físicos da memória principal. E dessa forma, os programas e suas estruturas de dados deixam de estar limitados ao tamanho da memória física disponível, pois podem então possuir os endereços associados à memória ali secundária. E a memória virtual se mostra como uma solução em função de trabalhar com uma quantidade maior de processos que compartilham a memória principal, uma vez que esses processos já estão alocados apenas às partes residentes. Isso faz com que menos recursos de processamento, então, sejam ali utilizados. E existem 3 técnicas para a gente implementar essas memórias virtuais, que seria, então, por paginação, que é o tamanho da memória, chamado de arquivos de paginação. A de segmentação, que é a técnica que vai, então, fazer o gerenciamento da memória, em que os programas são divididos logicamente em subrotinas e estrutura de dados e colocam em blocos ali de informações de memória. Esses blocos têm tamanho variáveis e são chamados segmentados, e cada um tem o seu próprio espaço de endereçamento. E segmentação com paginação, que cada segmento é dividido fisicamente em páginas. O endereço é formado pelo número de segmento, número de página dentro desse segmento e o deslocamento dentro, então, ali dessa página. E é comum a gente associar o conceito de memória virtual com vetores, em função de os dados serem alocados em posições distintas, não haver a necessidade de saber a exata posição de um determinado dado. Então, a gente pode associar esse conceito, né, com a parte de vetores. Instruções de código sejam desenvolvidas para que o contexto de software possam trazer a instrução de acordo com a sua respectiva identificação. A diferença é que um aplicativo, um software, não fará referência direta aos endereços de memória física do processo, e sim ao seu respectivo endereço de memória virtual. Em termos de processamento, por esse necessitar apenas do endereço físico, temos a conversão do endereço virtual ao seu ali em memória principal. E daí esse processo, né, de conversão, a gente dá o nome de mapeamento, que esse mecanismo nos sistemas atuais é feito pelo hardware com auxílio do sistema operacional e traduz um endereço localizado no espaço de endereçamento virtual para um endereço físico na memória. Essa parte de mapeamento. E a técnica do SWOT interage com a memória principal quando identifica a oportunidade de realizar uma troca da memória principal para a memória secundária. Então, a gente tem um swap out de um processo que tem o mesmo tamanho em termos de segmentos alocados. E assim que o processo alocado encerra a execução, libera esse espaço para o processo original residente retornar da memória secundária para a memória ali principal, que a gente tem a técnica aí de SWOT, né? Nessa parte de memória virtual. E com o algoritmo de mapeamento inserido na decodificação do endereço virtual para o endereço físico do processo, temos a condição de não alocar contiguamente os processos em memória principal, considerando-se
em que os sistemas operacionais modernos, a unidade de gerência de memória fica responsável por essa conversão ou tradução aí dos endereços. E no mapeamento de endereços, podemos elencar uma estrutura de dados em tabela que contém as informações de cada processo ali. E cada vez que ele for solicitado, será acessada a sua respectiva tabela com as informações do seu endereço virtual. Então, a gente vê a parte da memória virtual, ela é importante, né, para o sistema de operação, percebe que a memória RAM está sem espaço e ela passa a executar os programas nela. Então, quando a gente tem aí um aplicativo, um programa sendo executado, e daí não é possível ter outros programas para serem executados, ela então cria-se essa memória virtual para que outros programas possam ser executados. Então, quão é importante a gente ter essa memória virtual hoje no nosso sistema. Dispositivos de entradas e saídas. Como que funciona o gerenciamento de dispositivos de entrada e saída? O que é importante a gente saber sobre o gerenciamento de entrada e saída? O que seria uma entrada, né? Então, quando a gente tem ali o nosso teclado, ele seria uma entrada. Quando a gente tem uma impressora, ela seria a nossa saída. Então, vamos entender o conteúdo da aula de gerenciamento de dispositivos de entrada e saída. Uma das mais complexas tarefas que o sistema operacional realiza é a gerência dos dispositivos de entrada e saída, que é responsável por facilitar a comunicação entre as solicitações dos usuários e as aplicações. Para tanto, é preciso que a arquitetura de comunicação entre os dispositivos de entrada e saída e os respectivos hardware e software estejam interligados e possam atender essas demandas. Então, esse gerenciamento ele é responsável por implementar rotinas necessárias ao acesso e a gerência de um dispositivo específico. Então, é necessário que o software de entrada e saída, ele realiza a programação de registradores internos, de controladores, que compõem ali a interface física dos dispositivos e implementa os respectivos tratadores de interrupção. Então, a gente tem os principais conceitos ali relacionados à arquitetura em camadas e seus elementos. Então, a gente tem os subsistemas de entrada e saída, os device driver, o controlador, o dispositivo de entrada e saída e os discos magnéticos ou SGD aí, SGBD, né, que é o sistema de banco de dados. Então, aqui eu incluí essa imagem para a gente ver a questão de dispositivo de entrada e saída, né? Que ele faz transferência de dados aí para a nossa memória. A memória vai fazer o gerenciamento aí do sistema operacional, vai interagir com os drives, vai abstrair também a parte do hardware, né? E os dispositivos de entrada e saída são os hardwares que vão realizar as interrupções. E também são tipos de dispositivos de armazenamento ou outros aí dispositivos. E é composto por vários ranges aí, né? Seriam esse nosso fluxograma aí dos dispositivos de entrada e saída. E a gente vai ver na figura, né, como se aplicam. Então, a gente tem aqui os dispositivos de entrada e saída, depois os nossos controladores, os devices drives, né, os dispositivos aí de drives, os subsistemas de entrada e saída, o nosso sistema de arquivo e as nossas operações de entrada e saída. E aqui a gente tem um processo sendo executado, né? A maior parte da gerência de entrada e saída trabalha independente do dispositivo, permitindo aí a comunicação dos processos com qualquer tipo de periféricos e proporcionando aí uma maior flexibilidade. E a arquitetura de gerência de dispositivo, então, é dividida em camadas que distribui da seguinte forma. Então, a gente viu lá os dispositivos ou periféricos de entrada e saídas, que são mecanismos que permitem a integração entre usuários e máquinas de forma amigável e segura junto ali às aplicações. Então, pode ser classificado entradas de dados, saída de dados, né? Nessa parte de dispositivos ou periféricos de entrada e saídas.
O controlador, que é um hardware que faz a interface entre a solicitação do usuário e o driver, que é composto por memória e registradores, programas para enviar as instruções ao respectivo drive. Aqui é que são armazenadas sequências de bits, que é o dispositivo de entrada e saída envia. Quando não houver erro, o controlador vai enviar informações do bloco para a memória ali principal. Então, existe assim um controlador para cada tipo de dispositivo físico de entrada e saída. Então, existe ali um controlador para impressora, para disco. Então, a gente tem um controlador para cada tipo de dispositivo. Device Drive, que nessa camada há instruções que vão ser realizadas a comunicação das solicitações enviadas pelo controlador ao subsistema de entrada e saída. Sua função principal é interpretar ou traduzir as instruções recebidas para comando que são compreensíveis tanto para os controladores quanto para os subsistemas de entrada e saída. Então, eles recebem os comandos ali de leitura e de escrita e os traduzem em comandos específicos de leitura. Subsistemas de entrada e saída vai ter a função de distinguir de acordo com cada dispositivo as solicitações e executar as rotinas ali de comunicação. Então, essa camada torna as operações de entrada e saída mais simples possível para o usuário e para a aplicação. E sistemas de arquivo simples, né? Que são sistemas de gerenciamento de banco de dados e as aplicações se relacionam ali de forma a gerenciar as demandas de processo. Então, a gente vê grupos de camadas de gerenciamento dispositivo e observamos o isolamento no tratamento de informações de dispositivo para com as informações ali, então, do processo. E a camada, né? Então, em função da quantidade de tipos de entrada e saída ser bastante diversificada, a gente tem de trabalhar com a camada de subsistemas de entrada e saída, que vai ter por função isolar as atividades e solicitações dos periféricos, das aplicações, sistemas de arquivos e a parte de sistema de gerenciamento de banco de dados, de forma a gente permitir que os periféricos interajam com qualquer um deles e suas demandas sejam tratadas de forma, então, diferente. Então, a gente precisa ter um conjunto de rotinas, né? Para também a gente chamados de entrada e saída, para fazer essa tarefa de comunicação aí otimizada. A gente devemos fixar a forma de como se estabelece essa comunicação, sendo que as rotinas de entrada e saída que geram as demandas de execução das operações de entrada e saída. E aí a gente tem as operações de entrada e saídas, que são que nosso gerenciamento de dispositivo é o nosso primeiro ali, que entra no processo, né? Que eles podem estar organizados logicamente de forma estruturada, quando armazenado em dispositivo como pendrive ou disco rígido, ou de forma não estruturada, quando o dispositivo não permite esse tipo aí de configuração. Então, sou estruturado quando opera em blocos de tamanho fixo, e os discos são exemplo de dispositivos de entrada e saídas estruturados. E os dispositivos de entrada e saída não estruturados são os que leem e gravam uma sequência de caracteres sem formato de bloco, e por isso a sequência não possui endereço, não permitindo acesso direto a ele, que é no caso aí quando a gente tem uma impressora. Então, essa impressora a gente não tem o acesso ali direto, ela é uma estrutura, ela é não estruturada, né? Ela é um tipo de não estruturada. E algumas formas de estabelecer a comunicação. Então, a gente tem a chamada explícita, que vai caracterizar pela chamada realizada diretamente pelo sistema operacional a partir de comandos de ato de nível. E a chamada implícita, caracteriza pela realização das operações de entrada e saída para leitura e gravação, através da programação de alto nível, que é a linguagem C. E, além desta, ainda pode realizar as chamadas de rotinas contidas nas bibliotecas de funções dessas linguagens aí de programação. E a camada, né, que é a parte de sistemas de entrada e saída, também considera a comunicação a partir do sincronismo, permitindo então que aconteça aí de forma síncrone ou assíncrona, que
esse sistema de entrada também trabalha com uma técnica chamada de buffering, que seria essa parte, essa região da memória física que a utiliza para armazenar temporariamente os dados enquanto eles estão sendo movidos de um lugar para outro, que deriva do espaço de memória intermediária conhecido como buffer, né? O buffering, então é essa parte da memória, esse espaço em que são carregados blocos de dados de forma a facilitar o acesso ao dado, e se mais algum processo solicitar informações e estiverem no intervalo do bloco de dados, não vai haver necessidade de realizar mais uma operação aí de entrada e saída. E os subsistemas de entrada e saída verifica se deve receber a programação correspondente a cada dispositivo, né? O driver para cada um é sempre um periférico, for reconhecido ali pela máquina. E as operações de entrada e saída podem ser classificadas como seu sincronismo. Uma operação é dita síncrona quando o processo que realizou a operação fica aguardando no estado de espera pelo seu término. E ela é dita assíncrona quando o processo que realizou a operação não aguarda pelo seu término e continua pronto ali para ser executado. E quando a gente fala em driving, né, a gente está falando então ao processo de comunicação com o sistema de entrada e saída com os controladores. Em uma visão mais ampla, temos reconhecimento dos dispositivos de subsistemas de entrada e saída. Então, o driver pode conter essas informações de comandos com o dispositivo, bem como um grupo de dispositivo, de forma a facilitar a programação do drive e o espaço ocupado para armazenar instruções do tipo. Então, a gente viu esse controle de entrada e saída do dispositivo, que é uma função aí principal do sistema operacional para promover o compartilhamento seguro do uso de recursos. Não é permitido os processos e o acesso direto aos dispositivos de entrada e saída. Então, existe um gerenciamento de entrada e saída, de dispositivos de entrada e saída para fazer esse gerenciamento nesses dispositivos. Vamos para o nosso infográfico na técnica de swap. Então, a gente vai entender na prática como é que essa técnica a gente pode aplicar na prática nas nossas empresas. Então, é uma situação comum em que os usuários de computadores queiram destinar uma das partições de sua máquina ao outro sistema operacional. E com isso, a gente precisa, então, definir manualmente, muitas vezes, o espaço que será reservado às operações swap. A sua tarefa é investigar de acordo com o sistema quais são os procedimentos que podem ser aplicados. Então, quais procedimentos podem ser aplicados para situações em que os usuários queiram destinar uma partição para outro sistema operacional? Então, quando a gente quer destinar uma outra partição para o sistema operacional, o que a gente deve fazer com essa técnica de swap? O que a gente tem que fazer, então, na prática, para a gente destinar essa outra partição? Vou dar alguns minutos para vocês e a gente volta com a nossa solução problema. Então, vamos entender como é que a gente pode fazer essa partição de um outro sistema operacional dentro aí da técnica de swap. Então, a gente instala o Ubuntu em um notebook, né, que é um sistema distribuído Linux. Ele é um sistema operacional completo que possui respostas ali rápido, que já é instalado no Windows, e será preciso, portanto, fazer o que se chama de dual boot, né? Que seria onde durante ali a inicialização você escolhe qual sistema operacional você deseja, né? Qual você vai estar fazendo ali, escolhendo. E para isso será preciso criar manualmente as partições necessárias para cada operação, como exemplo, a memória em que serão trocados os arquivos swap e a memória em que serão ali armazenados. Então, a gente vê que
o Linux, permite que uma partição chamada swap atua como memória virtual em disco, permitindo que programas e dados sejam armazenados temporariamente, possibilitando que o sistema execute mais programas concorrentemente. Então, existem formas para ser criadas essas partições e a gente tem aí esse Ubuntu, né, para nos auxiliar e essa forma de dual boot nessa inicialização do sistema. Então, para a gente fazer essa escolha aí na inicialização e a parte de swap aí nessa parte de partição, na parte de inicialização ali do sistema como um todo. Vamos para a nossa segunda interação. O que seria uma memória RAM? Né? Como que seria a memória RAM e como ela poderia ser utilizada? Então, vamos fazer essa busca e mandar as respostas, fazer essa interação com a gente, para a gente ver também o aprendizado de vocês, se vocês estão entendendo o conteúdo, como é importante vocês mandarem a resposta, para a gente também ver com vocês sobre as respostas de uma memória, o que seria então essa memória RAM. Deixo aí para vocês alguns minutos e a gente volta. Então, o que seria uma memória RAM? Né? Eu vou estar lendo aqui uma contribuição. Então, é um espaço armazenado temporariamente no seu PC. Ele é usado para armazenar dados que estão sendo processados na máquina, super rápido para acesso imediato pelos computadores. Então, é isso, né? Esse armazenamento temporário aí em relação ao PC. Gente, vamos ver se temos mais alguma interação. Então, seria isso, essa parte de espaço de armazenamento de memória, né? Essa memória, então, que a gente faz, esse armazenamento. Obrigada pelas contribuições e vamos para o nosso recapitulando. Então, a gente viu sobre o gerenciamento de memória, toda memória, então, precisa utilizar, todo programa precisa utilizar a memória para ser executado quando quando um programa ele é executado pelo sistema operacional, ele lê e cria um processo, sendo o programa uma noção aí estática e o programa em execução que é criado em armazenamento primário e após isso recebe um espaço ali na memória, né? Vimos alguns tipos de armazenamento de memória, memória cachê, registradores, memória principal, memória secundária, memória permanente. Então, é importante a gente fazer esse tipo de armazenamento interno, né? Essa questão desses tipos de armazenamento. Vimos a questão dos tipos, né? As memória lógica e memória física, que uma memória física faz referência ao hardware da memória e a memória lógica faz referência ao endereço lógico da memória, que é o espaço que está armazenado os bits ali. Então, utiliza pelo processo para acessar, ler, gravar os dados por meio de um barramento na memória durante a execução de determinada instrução. A gente viu a questão do registrador de limites, né, que vai indicar o espaço ali da memória. O processo pode executar, então, todo o acesso realizado pelo processo de memória. A questão da
técnica de swap, né, que é uma técnica onde o sistema escolhe um programa residente que é elevado a memória para disco, retornando para a memória RAM, como se nada ali tivesse acontecido. Então a gente faz a swap watch, né? Então quando um programa ele precisa ser executado, a gente faz o swap watch, tira ele, coloca nessa memória, e daí quando ele é liberado o espaço, a gente faz o swap in. Então a gente viu essa técnica aí de swap. Vimos a questão dos tipos, né, de organizar e estabelecer aí uma política de realização de swap por paginação, string de referência, a FIFO, né, que o primeiro ali que foi utilizado será a primeira a ser escolhida, implementação bastante simples e necessários. A memória virtual, então o conceito de memória que está fundamentado em desvincular um endereço feito, então a gente tem uma memória ali total, aí a gente tem a memória real e mais uma memória virtual, esse arquivo de troca entre as memórias, aí o quão é importante a gente ter. Então, essa memória virtual que vai ajudar quando não tiver espaço, então, numa memória, né? A gente vai utilizar essa memória virtual. Então, quão é importante a gente ter essa memória virtual no nosso sistema hoje. E o gerenciamento de dispositivo de entrada, né? Que gerencia aí, que é responsável por implementar rotinas necessárias ao acesso e à gerência de um dispositivo específico, né? Essa parte que o software de entrada que realiza a programação de registradores internos, de controladores aí que vão compor a interface física dos dispositivos e implemento. Então, esse foi o nosso conteúdo da aula de hoje. Eu quero agradecer, né, as contribuições, quero agradecer a participação de vocês. Espero que vocês releem o material. Gostaria de desejar um bom estudo e um até breve para vocês. Muito obrigada.